Oi, oi, gente, tudo bem? Aqui é Helena, mas pode me chamar de Lê. Eu tô aqui pra falar sobre bem-estar e como as coisas mais leves estão me fazendo bem. E as coisas que surgem espontaneamente na nossa vida. Já tem um tempo, né, que eu tô em busca de algo mais real, de algo que faça sentido, assim, pra minha vida profissional. E nessa descoberta, né, de quem eu sou, das coisas que eu gosto, do que eu gostaria de fazer, assim, profissionalmente. Me coloquei realmente muito aberta para conhecer coisas novas, para descobrir formas novas de lidar comigo mesma, me relacionar também com as outras pessoas. É algo que eu gostaria de falar aqui e tem sido muito legal essa experiência. Sim, basicamente, o que eu tô fazendo é viver cada momento dessa minha trajetória, assim. Tenho em mente as coisas que eu quero, eu tenho em mente onde eu quero chegar. Isso tá muito bem traçado, muito bem definido, assim. Só que eu ainda não tô lá. Eu tô caminhando, eu tô no caminho pra chegar onde eu quero. E eu tava assim, muito ansiosa um tempo atrás. Pô, mas não chega nunca onde eu quero. E eu percebi que eu tava vivendo muito em função do que iria acontecer comigo no futuro. E isso estava me causando muita ansiedade. Então, uma das coisas assim que eu fui aprendendo aos poucos e que eu fui me reeducando também é viver no presente. Viver as coisas no tempo delas, no meu limite. Não me cobrar tanto também, porque eu tava me cobrando muito, assim, em relação do que eu poderia fazer no meu dia, sabe? Eu entrei numa noia, assim, de ser muito organizada com as coisas e fazer planilha de tudo. Só que eu percebi que meu dia não tem as horas que eu gostaria que tivesse, assim, que ele tivesse. Então eu fui me frustrando, fui percebendo que eu não consigo fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Isso, assim, foi um pouco. Eu entendi isso meio que na prática, porque eu fui percebendo realmente que não estava dando o que eu imaginava para fazer as atividades diárias e tudo, eu não estava conseguindo e eu estava me sentindo mal com isso. Mas é porque eu estava me exigindo muito, assim, eu estava achando que eu era tipo um robô que tinha que cumprir tarefas e eu não tinha tempo nem para sentir aquilo. Então, essa trajetória, ela ficou muito assim, aguardando lá no final, aguardando o que iria acontecer lá na frente. Passou a ser algo não prazeroso. Eu fui me percebendo assim, não presente. Eu não estava usufruindo das coisas que eu conquistava. Eu percebi a minha evolução, eu estava subindo essa cadinha, né, até o objetivo. Eu estava caminhando até o meu objetivo, só que eu não estava feliz com as pequenas conquistas, porque ainda não tinha chegado o que eu desejava. Isso foi muito difícil, assim, de lidar. Até que eu me centrei, assim, fiquei, não, vamos frear isso daqui, não tá saudável. Tava me sentindo muito sem prazer mesmo na vida, sem observar. Eu tava sendo conduzida por uma meta que eu tinha imposto pra mim mesma e eu tinha construído aquilo e eu era a pessoa mais rigorosa comigo mesma. E eu não podia desviar daquela rota que eu tinha traçado na minha cabeça. E me descobrir um pouco mais carinhosa comigo mesma, mais cuidadosa comigo mesma e me enxergar nessa situação assim
que eu tava me sobrecarregando demais, que eu tava percebendo cansaço chegar no físico mesmo. Quando eu comecei a perceber, assim, que as conquistas que eu tinha não eram prazerosas, pra mim ainda não era suficiente, eu entendi que tinha algo errado ali, que eu precisava frear e reestruturar toda essa rotina que eu tinha criado pra mim, que era super pesada, que eu tinha que fazer 1 milhão de coisas num período de 24 horas. E o mais engraçado disso é que eu que criava isso, eu que me colocava nisso. Por mais que eu já tivesse compromissos assim fixos, né, tipo após curso de iluminação e trabalho, eu me sujeitava a fazer mais coisas e eu me colocava em situações que eu tinha que executar tudo plenamente, sabe? E a gente sabe que não é assim. A gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo e as coisas não conseguem ser 100%, assim. A gente não consegue fazer tudo 100%. Aceitar que eu não consigo fazer tudo o que eu quero, tudo que eu gostaria, foi libertador pra mim. E agora eu tô me sentindo bem mais leve. Tô percebendo muito mais, assim, as coisas que eu conquisto. Tô percebendo como que o meu corpo se comporta nessas situações. Então, tem sido uma coisa até meio espiritual, assim, porque de perceber o próprio corpo, de perceber, assim, eu realmente tô feliz nisso que eu tô fazendo? Realmente faz sentido pra mim? Se a resposta é sim, eu vou continuar. Agora, se a resposta for não, eu simplesmente vou deixar isso de lado, sabe? Isso tem se tornado cada vez mais presente, assim, na minha vida. Em todas as áreas. Todas as áreas. Eu tô fazendo essa avaliação. Uma das coisas que me ajudou, assim, centrar em mim mesma e realmente me entender foi que eu parei de usar Instagram. Parei de usar Instagram, não entro no Instagram raramente. E eu tô desapegada, assim, de celular, de mensagem. Parei de me cobrar pra responder as pessoas na hora. E parei de me importar também com as cobranças, né, eventuais. Resposta, que nada é imediato. Pra mim, assim, se a pessoa quer falar algo urgente comigo, beleza, ela vai me ligar, tentar me encontrar. Eu tô valorizando muito mais os encontros físicos do que ficar conversando. Parei completamente de conversar por mensagem, que não faz sentido pra mim. Ficado bem feliz, assim, com essa minha evolução, porque teve um tempo que eu parei de usar o Instagram por coisas ruins que me aconteceram. E hoje, isso me afetou de uma forma tão positiva, porque eu realmente desvinculei. Eu saí daquele ambiente, assim. Por mais que seja virtual, é um ambiente. E eu fiquei muito mais ligada a mim mesma e as coisas que eu gosto, que ficar olhando a vida dos outros. Muitas vezes eu percebo que as pessoas que eu conheço pessoalmente não têm tanta conexão comigo. E que às vezes eu consigo ter essas conexões muito mais pelos ambientes que eu busco, né? Pelas pessoas que eu me conecto de uma outra forma. É engraçado, assim, que como que eu tenho ficado muito mais seletiva em relação às outras pessoas na minha vida e como que eu dou essa abertura pra elas, sabe? Não é uma questão de desgostar, mas é uma questão de, tipo assim, faz sentido essa pessoa estar na minha vida, sendo que não tem nada em comum. Então eu tenho me questionado muito, assim. Lógico que eu tenho amigos, assim, que são formidáveis e que estão mesmo comigo e que eu tenho muita afinidade, mas eu tenho me questionado isso sobre alguns desencontros, sabe, da vida, de às vezes não é realmente o momento, às vezes não é
não tem mais ligação, não tem pontos em comum. Eu acredito que eu tenho buscado muito mais essa qualidade de relação com pessoas que eu percebo que têm consideração e que têm pontos realmente em comum com minha evolução como pessoa e de hobbies, de coisas que te movem e que te colocam pra cima, sabe? Então é muito mais sobre ser consciente mesmo dessas situações da vida do que ficar mantendo algo que já acabou. A vida de ciclos, quando um ciclo se fecha, um outro se abre. Então, pensando aqui sobre esses novos limites, assim, que eu quero estabelecer mesmo nas minhas relações. E eu aprendi isso com algumas vivências que não foram tão legais, sabe? Foi muito, assim, na experiência. Não me arrependo, tá? Não me arrependo porque eu aprendi muita coisa. Outro ponto é que eu comecei a curtir muito mais meus momentos comigo mesma, sozinha. Momento de leitura, comecei a valorizar muito mais. Tinha um tempo que eu não lia. Comecei a passear comigo mesma. Comecei a me levar nos lugares assim que eu gostaria de ir, sem depender de companhias. Eu sou uma pessoa introspectiva, né? Mas isso foi assim uma descoberta tão gostosa, de um valor tão grande pra mim, e eu comecei a me questionar por que eu não fiz isso antes, por que eu não fazia isso antes, por que eu deixava, às vezes, as pessoas invadirem realmente o meu espaço, sabe? Eu ficava incomodada, mas eu não tinha consciência de que aquilo estava invadindo o meu espaço. E só depois de fazer terapia, né, gente, que algumas coisas surgem assim, que a gente entende, era isso. Então eu passei realmente a impor meus limites. Assim, eu tô realmente bem distante, assim, até dos meus amigos mais próximos por causa de tempo. E eu tenho guardado um pouco desse tempo, assim, pra mim também, porque eu preciso muito descansar, eu preciso muito repor essas minhas energias. E uma das coisas também que eu comecei a fazer mais depois que eu tirei esse tempo pra mim, tirar um tempo, planejar minha vida. O que eu quero? O que eu gosto? O que me faz feliz? Escrever isso. Dedicar um tempo realmente pra traçar os caminhos que eu quero. O que eu gostaria de fazer. E buscar isso de alguma forma. Todas essas minhas experiências, assim, que eu tive até agora, eu tracei isso lá atrás, tipo uns 3, 4 anos atrás. E hoje eu tô vivendo aquilo que eu planejei, que eu idealizei. Então, eu acredito muito assim em energia e eu acredito, basicamente, eu tô colocando energia naquilo que eu quero, naquilo que é importante realmente pra mim, naquilo que me faz bem, naquilo que eu idealizo. E eu tô percorrendo um caminho que é coerente com isso. Às vezes eu não era minha amiga em algumas situações. Eu me coloquei muitas vezes em situações que eu não gostava. Eu me colocava nessas situações. E agora tá tudo bem, tô muito feliz. Espero ter motivado vocês de alguma forma, de seguir em frente, ter seus sonhos no papel, sabe? Trabalhar para eles darem certo, porque no final das contas é você e você. É você realizando seus sonhos, sabe? Segue esse caminho, aquilo que te dá um conforto no coração, aquilo que faz seu olhinho brilhar. Só de você estar no caminho para os seus objetivos, já tá certo, sabe? Eu realmente acho que eu tive um glow up, só que foi muito mais profundo, eu acho. Porque eu fiz muita terapia, eu me entendi mesmo profundamente o que era bom pra mim e o que não era. Eu
tô indo em busca da minha verdade, sabe? Então, tô tratando da minha cabeça, tô tratando do meu corpo, tô cuidando do meu corpo, tô cuidando da minha alimentação, cuidando da minha educação, aprimorar cada vez mais em habilidades diversas. Isso aí realmente eu tô sem filtro, porque tudo que der pra aprimorar eu tô indo, tô me desenvolvendo, sabe? Então, cara, é só viver. E é isso, gente. Realmente espero que vocês tenham gostado e que sirva de conselho ou que sirva de conselho ou uma motivação para você seguir os seus sonhos, para você ser uma pessoa mais consciente de si mesmo ou para você ser uma pessoa mais consciente de si mesma e de todas as coisas maravilhosas que pode fazer por você, sabe? E é isso. Ah, fica bem e até a próxima, gente.